Chegamos à 7ª chave. Eu tô emocionada. Olha o título dela. É importante e sempre necessário recomeçar. Agora é a hora de recomeçar. Olha, a gente tem que recomeçar, não tem jeito. Recomeços, pela ótica de quem acreditou muito em algo e não deu certo, pode ser aí uma ideia difícil, uma ideia quase que até impossível de conceber. Mas essa chave é uma chave que realmente ela veio para poder fechar essa experiência e para que você possa virar e falar assim, não, eu vou recomeçar. Porque é desanimador ficar parado, e ficar parado não é opção para quem sonha, respira e deseja realizar grandes feitos. A gente falou isso. A vida foi e sempre será dura. Não é fácil viver. E talvez isso não tenha sido uma realidade para mim, até aquele momento. Eu fiquei meses sem rumo, eu fiquei praticamente estacionada nos meus sonhos, mas chegou um momento em que eu tive que reagir e recomeçar. Tiraram as minhas funções, a equipe, aquilo tudo que eu citei para vocês, mas não tiraram os meus sonhos, não tiraram as minhas conexões, as experiências que eu adquiri ao longo dos anos em que trabalhei. Não foi fácil, mas em tudo, praticamente tudo, eu tive que dar o primeiro passo e fiz de forma simples. Então, eu deixei de lado coisas que eu pensava, que eram insubstituíveis, e peguei realmente o papel e a caneta, que eu já falei isso com vocês, e eu comecei a enumerar agora o que tinha me restado. Antes eu coloquei meus sonhos, meus objetivos, o que Deus tinha me dado, agora o que tinha ficado para eu poder recomeçar. Então, a princípio, foi complicado, porque após uma perda, eu me vi limitada em todos os aspectos. E eu estava acostumada a ter muitos recursos, muitas ferramentas para poder realizar todos os ofícios que tinham sido programados e projetados. Então, eu estava acostumada com fartura. Você vê que eu falo assim, eu até lembro daquele momento. E aí eu comecei a listar, olha, eu tenho tal computador, tal marca, eu tenho aí uma lista com 12 mil contatos, eu tinha um mail, eu tinha 10 exemplares de um livro, eu tinha um estoque de produtos, eu tenho esse contato, eu tenho esse gancho para poder fazer as coisas, permutas que eram da minha revista. Então eu era diretora de uma revista, eu vendia os anúncios e aí a gente tinha muitas permutas, então essas permutas continuaram comigo. Tinha uma permuta de um grande hotel em Belo Horizonte, hotel que era 5 estrelas. E aí as coisas já estavam começando a melhorar. Aí eu fui entendendo que eu não estava completamente desprovida. Eu achava que estava, porque eu estava limitada, eu não conseguia enxergar mais nada. Mas por mais que eu estivesse sem as ferramentas que eu tinha, eu não estava sem suporte. Então, à medida que eu fui enumerando os meus recursos, eu realinhei aqueles projetos engavetados, sonhos adormecidos e possibilidades concretas para eu poder recomeçar novos desafios. E aí eu entendi que realmente há males que vêm para bênçãos. Nem é para o bem, não, é para bênçãos. Bom, quando eu fui desligada, eu fui comunicada por uma mensagem de texto, um SMS, dizendo que eu estava desligada da empresa. Que a minha equipe, que eram muitos colaboradores, também haviam sido desligados da mesma. Foi assim, de forma curta e cruel. Parece até mentira e realmente a gente tem dificuldade para poder entender por que foi feito dessa forma. Eu sempre busquei zelar pela minha imagem, eu sempre busquei honrar essa empresa, mas enfim, a vida é dura e acontecem coisas inexplicáveis. Só que, entretanto, naquele mesmo ano, eu estava dentro do hotel mais pontuado da minha cidade, o mesmo da permuta, realizando um grande sonho
que no início da crise ele parecia impossível. Tem um grande elevador panorâmico e quando eu desci, que eu vi uma fila gigantesca de pessoas entrando no espaço para essa conferência, para esse evento, o meu coração ele se encheu de felicidade. Basta você ter um sonho que Deus vai lá e te ajuda, cria conexões, te abençoa. Na primeira fila desse evento estavam pessoas, inclusive, responsáveis pela minha saída daquela instituição. Mas eles foram enviados para poder participar daquele evento após o presidente, presta atenção, ter constatado que ele havia cometido uma injustiça absurda, sendo levado a tomar uma das piores decisões assim da vida dele, baseada em fofoca. Essas pessoas, elas tinham destruído tudo que eu havia construído. Tudo que eu tinha deixado lá, eles destruíram. Porque não tinha a minha essência, não tinha o amor à causa como eu tinha. E no fundo, eles queriam era acabar com os meus sonhos. Essa é a verdade nua e crua. Tudo que eu construí naqueles anos, eles destruíram. Pessoas invejosas, pessoas que não constroem nada, presta atenção. E fazem isso quando vem pessoas edificando, realizando projetos e crescendo. Olha, 90% das pessoas que te criticam não fazem o que você faz. Eu escuto críticas de pessoas que caminham comigo e que realizaram feitos como eu tenho realizado. Tirando isso, eu não vou realmente olhar para o lado, não vou deixar a minha energia cair. Bom, em menos de 6 meses, eles acabaram com aquilo tudo que a gente tinha construído, mas isso revelou quem eles eram. Isso revelou o caráter deles, que aí foi o início da queda dos mesmos. Porque após a minha saída, eles tiveram espaço para trabalhar. E como eles não sabiam o que fazer e como fazer, o que fizeram foi causar mais dano e destruição para a instituição. Hoje, essa turma não está mais lá. Saíram de forma desastrosa. Alguns levaram a empresa na justiça. Outros precisaram ser afastados por condutas reprováveis. Tem pessoas que não conseguem ainda me olhar nos olhos e abaixo a cabeça quando eu passo. Mas por que eu tô tranquila? Porque eu perdoei. Eu não precisei fazer nada. O Senhor foi a minha justiça. O Senhor foi me fazendo crescer. E não é espírito de vingança, não. É a realidade. São sementes que foram plantadas e a colheita, ela é certa. O que coube a mim? Perdoar. Perdoar e seguir firme. Pois eu já estava numa nova jornada de crescimento. Eu tenho a mesma estrutura de antes? Não. Mas hoje eu escrevo para vocês aqui de um lugar que ninguém me tira. Ninguém tira hoje o que eu tenho, porque aí eu fiquei mais sensata, eu fiquei mais viva, eu entendi o meu valor, eu entendi que mais vale um pouco meu do que o muito que pode ser tirado. Isso é muito importante. E eu aprendi também a viver com menos e ser feliz buscando mais nas coisas simples. Então a Dani renasceu onde está o verdadeiro sentido da vida dela, da minha. E por mais que eu trabalhe muito, eu não estou disposta a viver antes de sacrificar a paz e o tempo de qualidade que tantas vezes, gente, eu tive que abrir mão e que faz muita diferença na minha vida para eu estar com quem eu amo. As lutas da vida, elas são pesadas, mas as pressões, por mais duras e desgastantes que elas sejam, elas vão aumentar a nossa resistência e nossas forças para nos fazer assim suportar todo o peso e com isso aumentar o nosso valor em todos os aspectos. Bom, o carvão e o diamante, o que os difere? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque são duas substâncias que são compostas pela mesma matéria, mas que diferem assim completamente em valores. São substâncias que têm a mesma composição, mas são extremamente diferentes. Da mesma matéria, a natureza, através de processos distintos, ela forma o carvão e o diamante. Um serve para ser queimado, o outro objeto de desejo de milhões de pessoas em todo o mundo. Porque essa diferença latente, se são feitos da mesma matéria
e possuem a mesma composição. A diferença está no processo que cada um sofreu e que gerou o seu valor. Os diamantes são obtidos sobre altíssimas pressões bem abaixo do interior da Terra, camadas lá embaixo. E foram necessários séculos para que essas camadas do magma fossem sendo depositadas umas sobre as outras, gerando uma força assim, descomunal e uma pressão muito grande. Já em contraste, o carvão nasce de um processo mais simples e acessível, pois ele é obtido a partir da decomposição de materiais orgânicos como folha, vegetação, árvores. E aí é formado a partir de processos químicos e físicos da natureza e vai se adequando a essas condições em um tempo infinitamente menor do que o que gera o diamante. Sendo assim, o carvão e o diamante, que possuem em sua composição a mesma substância, possuem um valor comercial imensuravelmente diferentes. Por quê? Porque o processo de formação ele é distinto. E o que sofreu maior pressão, maior impacto e levou mais tempo para se formar é o que hoje atribuímos um valor comercial, que é o diamante. Os diamantes eles são formados por um único elemento. As estruturas e as condições em que são construídos tornam o diamante uma substância natural mais resistente conhecida pelo homem. Olha, na verdade, o diamante, uma palavra de origem grega, derivado da palavra adamas, que significa indestrutível. Eu não tenho formação nessa área para me aprofundar nesse assunto, mas o que eu quero ressaltar é que os processos, por mais duros que sejam, são fundamentais para nos ajudar na busca por força interior e alto valor, pois são as pressões da vida, presta atenção nisso, tá? Que nos ajudam a criar força emocional e pessoas fortes mentalmente, que conseguem suportar as fortes pressões, um dos quesitos mais valiosos do mundo para sobreviver e principalmente vencer as batalhas da vida. Com as pressões que nós sofremos, nos leva assim, às mais altas temperaturas emocionais. Nosso caráter e composição mental estão sendo refinados ao mesmo tempo, criando partículas sólidas, valiosíssimas, que geram resistência e um valor inestimável, nos transformando em quê? Em valiosos diamantes. Olha, em todo o tempo daquela luta, eu entendi que o meu processo foi permissão do Deus Universo, que me permitiu viver essas piores experiências para agora viver as maiores emoções. A minha relação com Deus, com o divino, se tornou mais sólida e pude provar a mim mesmo que eu o amo pelo que ele é e não pelo que ele pode me dar. A minha intimidade com ele se tornou maior ainda. E em todo o tempo eu não perdi a minha fé. As minhas orações elas eram constantemente elevadas ao céu, pedindo sabedoria, força e muita paz. A minha oração não era para ele poder me dar coisas ou interferir nos processos, mas sim para me fortalecer e me fazer entender que a vontade dele sempre será perfeita e totalmente adequada para mim. Ele é o dono do mundo, o provedor da minha história. Em meio a essa confusão aí das minhas emoções, era ele quem reinava. Então, para finalizar, eu quero encerrar essa 7ª chave com o meu poema predileto, do saudoso escritor querido e meu conterrâneo aqui de terras mineiras, Carlos Drummond de Andrade. E ele reflete aí esse momento que eu vivi e que você pode estar passando por ele agora. O nome desse poema é Recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa e que é sempre necessário é recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para poder perdoá-las um dia.
Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechastes a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal? Um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar uma arte ou qualquer outra coisa. O importante é você não ficar parado. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão do meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que se afastou no seu período de isolamento, mas também tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nós nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Nós ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca amargar. Recomeçar é hoje. Um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto, sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, esse melhor vai estar lá na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga tudo fora que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel, bala, ingresso, cinema, bilhete de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Joga tudo fora, tudo, mas principalmente esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, nós somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor porque eu sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. É realmente um poema incrível. Então vamos lá. A vida está apenas começando. As 7 chaves, elas terminaram, mas a minha vida continuou. Os relatos desse livro, eles deram início a um momento de desafio, mas que também me trouxe para um recomeço muito grande. E hoje eu conto essa história aqui para vocês com orgulho, com satisfação, porque hoje, naquela instituição que eu saí, aquela empresa, eu estou aqui novamente num cargo muito maior, muito melhor de confiança. E olha como que teve uma reviravolta muito grande, que nem eu imaginei, já tinha saído do meu coração, estava tranquila, seguindo. Mas eu fui convocada, olha só, convocada para estar aqui novamente. Estou restaurada, vim com o meu melhor, estou desenvolvendo com alegria todos os dias, mas hoje eu reconheço que aquela Dani precisou passar por processos terríveis, mas para hoje está aqui vivendo o melhor. Eu vou dar mais detalhes para vocês nos bônus, mas agora, nesse momento, levante-se e vá recomeçar a sua vida.